Todos nós conhecemos um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para quem não sabe muito sobre a história dele, apóstolo Paulo, antes de se converter, aleluia, apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Paulo, antes de se converter, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que ele entrava nas casas onde os irmãos estavam reunidos, cultuando a Deus, adorando a Deus, e pegavam esses irmãos, espancavam e prendia. Paulo, ele antes de se converter ao cristianismo, ele foi um perseguidor terrível da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto de Atos capítulo 9 vai dizer que após a conversão de Paulo, o próprio Cristo se revela para ele. O próprio Cristo vai dizer para ele literalmente que o Senhor ia mostrar para ele, para Paulo, o quanto ele iria padecer por causa da obra. E isso aconteceu. Se você ir lá para a carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 15 a seguir, você vai ver alguns sofrimentos que Paulo passou. Paulo, ele foi perseguido por falsos irmãos. Os judeus armaram várias ciladas para tirar a vida de Paulo. E a palavra de Deus, a cada dia que se passava, ela se cumpria na vida de Paulo, pois Paulo, ele foi perseguido por causa do Evangelho. Paulo, ele trabalhou incansavelmente por causa do Evangelho. Paulo, ele amava tanto a igreja do Senhor Jesus. Paulo, ele tinha um zelo tão grande pela igreja do Senhor Jesus, que na carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 1, versículo 2, ele vai dizer assim: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Paulo era um homem que tinha zelo pela igreja do Senhor. Paulo era um homem que tinha zelo pela noiva do Cordeiro. Paulo tinha uma preocupação tão grande que ele falava para a igreja de Corinto: a minha preocupação é tão grande, aleluia, que ele sente isso e diz para os irmãos: porque estou zeloso de vós, zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a Cristo. Nós, como ministros do Evangelho, nós, como pastores, nós precisamos ter esta preocupação de apresentar para Cristo uma igreja pura, uma igreja santa. A igreja pura, ela não se mistura com o mundo. Uma igreja santa, ela não compactua com as coisas que o mundo compactua, pois ela é uma igreja separada, ela é uma igreja eleita, ela é uma igreja escolhida pelo Senhor. Na Bíblia Sagrada eu não conheço nenhum apóstolo. Deus, ele deu uma graça tão grande para Paulo, que praticamente ele escreve 40% do Novo Testamento. Deus dá uma graça tão grande para Paulo, que Paulo escreve 13 cartas. E uma das que nos ensina muito é uma dessas cartas de Paulo escrita a Timóteo, que é conhecida como uma das cartas pastorais.
Aqui a carta de Paulo